Correção da página 19, radiciação. Relembrando sobre raiz quadrada. Número 1. Escreva a quantidade de quadradinhos de cada figura apresentada acima através de uma multiplicação. Reescreva essas quantidades na forma de potência. Então, nós temos aqui, ó, no primeiro quadradinho, nós temos 9. 9 quadradinhos. Esse 9 pode ser escrito como a multiplicação de 3 vezes 3, e 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. Você vai fazer isso com todos os quadradinhos. Então, 3 vezes 3 é igual a 3 ao quadrado. 5 vezes 5 é igual a 5 ao quadrado, e assim até terminar todos os quadradinhos. Exercício número 2. É possível representar na forma de potência o número de quadradinhos de qualquer retângulo? Justifique sua resposta. Olha, vamos pegar a malha aqui. Todos os desenhos coloridos são quadrados. Se eu desenhar aqui um retângulo, vou pegar um retângulo de lado 2 e 5. Vou pegar esse retângulo aqui, ó. 2 e 5, tá? Então, ele tem lado 2, base 5 e altura 2. Base 5, altura 2, 5 vezes 2 dá 10. Não dá, né? Não é um número quadrado, porque eu não posso responder aqui, ó, em forma de potência. A área do quadrado, para calcular a área do quadrado, a gente calcula o valor do lado vezes o lado. São os mesmos valores, então eu posso escrever o lado ao quadrado. A área do retângulo é calculado como base vezes altura. Não dá para escrever como potência. Então a resposta é não. Exercício 3. Agora faça a situação inversa. Escreva a medida do lado em centímetros, conhecendo a área da região quadrada em centímetros quadrados. Então, a gente tem na letra A a área de uma região quadrada, que é 16 centímetros quadrados. Nós já temos lá em cima no desenho essa área. Então, o lado é 4. 4 vezes 4 é igual a 16. Então, a resposta do lado é 4 centímetros. Na letra D, eu tenho área de x ao quadrado. Significa que eu tenho que extrair a raiz quadrada de x ao quadrado. Que número vezes ele mesmo, ou que letra vezes ela mesma dá x ao quadrado? O próprio x. Então, a resposta do lado é x centímetros. Atividade 4. Na atividade anterior, você calculou várias raízes quadradas. Foi isso que nós fizemos. O que você entende por isso? Então, o que a gente pode chegar à conclusão? Olha, que a raiz quadrada de 16, aqui na letra A, é igual a 4. Porque 4 vezes 4 é igual a 16. E 4 vezes 4 é 4 elevado ao quadrado. Então, a radiciação e a potenciação, elas são operações inversas. Vamos para a página 20, agora falar um pouquinho sobre raiz cúbica. Exercício número 1. Represente por meio de figuras o cubo mencionado em cada item e responda. Então, na letra A, ele quer saber a medida da aresta de um cubo de 1 centímetro, 1 centímetro cúbico de volume. Então, eu fui lá e desenhei da letra A. 1 centímetro cúbico de volume é um cubo de 1 centímetro de aresta. Lembrando, né, que o encontro dos lados aqui no cubo se chama aresta. Como que eu calculo o volume desse cubo? O volume do cubo é calcular as 3 medidas aqui, né? Base, altura e profundidade. Então, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1 centímetro cúbico. Na letra B, ele pede
para você calcular a medida da aresta de um cubo de 8 centímetros cúbicos. Então, para eu chegar no 8 centímetros cúbicos, eu tenho que fazer o quê? Ter um cubo, né, de base 2, profundidade 2 e altura 2. O volume desse cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8 centímetros cúbicos. Então, qual é a medida da aresta na letra A? A medida da aresta na letra A, né? Então, a resposta aqui da letra A é 1 centímetro. A resposta na letra B, que já está no desenho, é 2 centímetros. Agora vocês vão fazer a letra C e a letra D. O que que a gente fez aqui na letra A? A gente calculou a raiz cúbica de 1. Na letra B também a gente calculou a raiz cúbica de 8. E na letra C você vai calcular a raiz cúbica de 27. Na letra D, a raiz cúbica de 64. Neste quadro aqui, do número 2, você vai colocar com suas palavras. Número 3. Uma outra forma de se escrever estas perguntas é utilizando a linguagem matemática. Se quisermos um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes resulte um número 125, podemos escrever raiz cúbica de 125, que se lê raiz cúbica de 125. Qual o valor de raiz cúbica de 125? É um número, né, que multiplicado por ele 3 vezes dá 125, que é o 5. 4. Crie outras duas questões com raízes cúbicas e responda. Você vai fazer raiz cúbica aqui, né? Escolher algum exemplo aqui. Eu posso colocar raiz cúbica de 8 é igual a 2. Por quê? Pois 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Quero mais um exemplo seu. Exercício 5. Olha o que eu fiz aqui no exercício 5. Quais números naturais menores do que 1000 têm raiz cúbica exata? Raiz cúbica exata seria as respostas 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, não passando de 1000. Eu listei aqui do lado as possíveis raízes cúbicas exatas. Se eu pegar o número 1, que é um número natural, elevado ao cubo vai dar 1. O 2, que é o próximo natural elevado ao cubo, vai dar 8 e assim por diante. Quando eu cheguei no 9, deu 729. Quando eu cheguei no 10, deu 1000. Ele pede menores do que 1000. Então, os números naturais menores do que 1000 são esses aqui, ó, que tem uma raiz cúbica exata, são o 1, o 8, o 27, o 64, o 125, o 216, o 343, o 512 e o 729. Correção da página 21. Investigando a linguagem matemática, como que nós chamamos cada número envolvido aqui na raiz. Então, o número que está dentro aqui da raiz é o radicando, aqui de fora o índice. Lembrando que quando é raiz quadrada, não precisa necessariamente escrever o 2. O desenho aqui da raiz é o radical, é o sinal da operação. E a resposta é a raiz. Exercício número 1 é para dar exemplos. Veja que eu já dei vários exemplos. Eu quero que no seu caderno você dê exemplos diferentes. Letra A, raízes de índice diferente. Índice é o númerozinho que vai aqui, ó. Essa é a raiz cúbica, essa é a raiz quinta. Raízes de mesmo índice. Olha, eu não coloquei o índice aqui, eu poderia ter colocado raiz quarta, ou raiz cúbica, eu coloquei raiz quadrada. Veja que eu não precisei colocar o número 2. Raízes na letra C, raízes de mesmo índice com radicandos diferentes. Olha, o índice é igual, o número aqui dentro que é o radicando, diferente. D, o produto de raízes de mesmos índices. Então, o índice é igual, produto é multiplicação.
E, a soma de raízes de mesmo índice. Soma raízes de mesmo índice. F, a raiz quadrada da soma de dois números. É uma raiz quadrada e estou somando dois números lá dentro. Letra G, a raiz enésima de um número. Raiz enésima. Existe a raiz quadrada, a raiz cúbica, a raiz enésima, eu coloco um N aqui, porque ela está no lugar de qualquer valor de índice. De um número, eu posso escolher um número ou colocar também uma letra no lugar desse número, que representa aqui qualquer número. Exercício número 2, pessoal, isso daqui é para completar a tabela das potências. Então, vamos lá na primeira linha. Ó. Quem é o x? O x na primeira coluna vai assumir o valor de 2, na segunda de 3 e assim por diante. Então, venho na linha aqui, ó, do x ao quadrado. Quem é o x nessa coluna? Nessa coluna aqui, ó, nessa coluna do 2, o 2 vai assumir o valor do x, então o x ao quadrado é 4. Aqui é o 3, o 3 vai assumir o valor do x, então x ao quadrado, que seria 3 ao quadrado, 9. Nessa coluna aqui, o x vai assumir o valor de 4, então aqui, ó, 4 ao quadrado é 16, e assim por diante. Vocês vão completar aqui a tabela. Exemplo aqui, ó. Nessa coluna, o x vale 2, 2 à quarta potência é 16. Tem a tabela toda para completar e depois vocês conferem as respostas. Página 22. Exercício 3. Utilize a tabela para responder. Então, usando a tabela do exercício anterior, vocês vão responder aqui. A expressão raiz cúbica de 8 é lido como raiz cúbica de 8, ou seja, que número elevado a 3, que número multiplicado por ele mesmo 3 vezes resulta em 8. A resposta lá na tabela é o 2, não é? Então, assim nós concluímos que a raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Calcule em seguida e escreva como se lê a sentença matemática formada. Justifique o resultado. Então vamos lá, a gente tem lá, letra A, raiz quarta 16, é o 2. Como que eu leio isso? Raiz quarta de 16 é igual a 2, porque 2 elevado à quarta potência é igual a 16. Vamos fazer nos próximos exercícios também. Vamos aplicar. Aí você vai completar a tabela com o cálculo das raízes, né? Então, a raiz quadrada, a raiz décima, a raiz cúbica, qualquer raiz de zero vai ser o próprio zero. Exercício 2. Agora é para calcular a raiz. Então, letra A. 7 elevado ao quadrado. 7 elevado ao quadrado é 7 vezes 7. Raiz quadrada de 7 vezes 7, raiz quadrada de 49 é igual a 7. Aqui a gente tem a raiz quadrada de 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Vamos aqui para a letra D, ó. Raiz cúbica de 6 elevado ao cubo. 6 elevado ao cubo é 6 vezes 6 vezes 6, que dá 216. Que número vezes ele mesmo, 3 vezes dá 216? O próprio 6. O que a gente pode observar aqui, ó? Raiz quadrada de 7 ao quadrado, a resposta é o próprio 7, né? Raiz, aqui no caso, quadrada de 5 ao quadrado, a resposta é o próprio 5. Raiz quadrada, aqui, ó, teria o 2 aqui que a gente não precisa escrever. Raiz quadrada de 8 ao quadrado é o próprio 8. Raiz cúbica de 6 ao cubo, olha, a resposta é o próprio 6. Então, quando a gente tem o mesmo índice com a mesma potência dentro da raiz, aqui ó, mesmo índice, mesma potência aqui dentro da raiz, mesmo expoente da potência, a resposta é o 6, é como se eles se cancelassem, né? Exercício número 3, na página 23. Ele pede para calcular aí de novo, né, as raízes. Agora, potências com expoente fracionário.
Então vamos investigar aqui, né, ó. Então a gente tem no quadro 1 a raiz quadrada de 9, né, que foi transformada em uma potência de 9 elevado a meio. Como que a gente chegou a essa resposta aqui, olha? Ele fez o quê? O 9 lá dentro da raiz, ele não tem expoente, foi colocado expoente 1. Esse expoente 1 ele foi transformado em uma soma de duas metades, né, 2 meios, duas metades resultam em 1. Ele abriu essa potência, né, a gente sabe que a multiplicação de potências de mesma base, a gente copia a base e soma os expoentes, ele fez o contrário, né. Aqui o que aconteceu? Eu tenho 9 elevado a 1/2 ao quadrado, porque ele se repetiu 2 vezes. E o que a gente viu no exercício anterior, quando eu tenho o índice da raiz, que não está escrito, significa que é o 2. E a potência aqui dentro da raiz, o expoente é igual, eles se cancelam, né? Então esse se cancela com esse e só sobra um 9. A resposta dessa raiz é 9 elevado ao meio. Então, o exercício número 1, para você dizer como foi justificado que raiz quadrada de 9 é igual a 9 elevado ao meio. Você vai reescrever com suas palavras o que foi feito aqui em cima. Quadro número 2, a gente tem agora uma raiz cúbica de 8, colocou expoente 1 no 8, uma vez que ele não tinha expoente. Esse 1 nada mais é que a soma de 3 1/3. Quando eu somar 3 1/3, a resposta vai ser 1. E aí essa potência foi escrita na forma de multiplicação, multiplicação de potências de mesma base. E foi simplificada essa multiplicação numa potência só, porque o 8 elevado a 1/3 se repete aqui 3 vezes numa multiplicação. Aí lembra que a gente já viu, quando o índice da raiz é igual ao expoente da potência dentro da raiz, eles se cancelam. E aí a resposta, no caso dessa raiz, é o 8 elevado a 1/3. Então, posso dizer que 8 elevado a 1/3 é igual a raiz cúbica de 8. E é isso que ele pede no exercício 2 para você dizer qual a diferença do quadro 1 para o quadro 2. Você observar bem no quadro 1 para o quadro 2, o índice no quadro 1 era 2 e aqui o índice é 3. Então, no caso aqui dentro, no quadro 1 ele dividiu por 2 e no quadro 2 ele dividiu 1 por 3. Se o índice for 4, então eu vou dividir aqui por 4. Se for 5, eu vou dividir aqui por 5 para eu conseguir cancelar aqui no final. Quadro 3. Aqui nós temos uma raiz cúbica novamente. Então, o que ele faz aqui? Ele já diz que aqui, ó, se raiz cúbica de 10 é igual a 10 elevado a 1/3, então a raiz cúbica de 10 elevado à sexta potência é a mesma coisa que 10 elevado a 1/3 vezes 6. Que é igual, lembra a multiplicação aqui, ó, dos expoentes, porque é potência de potência, 1 vezes 6, 6, 3 vezes 1, né, a gente coloca 1 aqui embaixo do 6, vai dar 3. Que pode ser invertido também, né. O 10 elevado à sexta, nós podemos inverter aqui, ó, os expoentes, porque já que uma vez que vamos multiplicar, a ordem da multiplicação, né, pode ser alterada, que não se altera o resultado. Então, nós temos que
raiz cúbica de 10 à sexta. Portanto, podemos calcular tanto raiz cúbica de 10 à sexta quanto 10 elevado a 6 sobre 3, 6 terços, que significa o mesmo. Vamos entender melhor isso aqui no exercício 3. Ó, no quadro 3, primeiro caso, raiz cúbica de 10 elevado à sexta potência. 10 elevado à sexta potência é 1 milhão. 1 milhão, raiz cúbica de 1 milhão é 100, pois 100 elevado ao cubo, né? 100 vezes 100 vezes 100 é igual a 1 milhão. No 10 elevado a 6 terços. 10 elevado a 6 terços, olha, dá para simplificar esse expoente. 6 dividido por 3 é 2, e 10 elevado ao quadrado é igual a 100. A raiz cúbica de 10 à sexta potência é igual a uma potência de base 10, então radicando vira a base. O expoente da base, do radicando aqui, né, da potência do radicando, vai ficar como o número de cima da fração, e o índice da raiz vem para o número de baixo da fração. Isso é uma regra. Página 25, praticando. Determine o radical correspondente a cada potência. Então vamos lá, a gente tem a potência e tem que escrever como radical. A base é o radicando, 1 aqui de cima vem para dentro, aqui como expoente da potência do radicando, e o 4 vem como índice da raiz. Número 2, escreva a raiz cúbica de 64 na forma de potência, com expoente fracionário, e quando for, simplifique, e quando for possível, simplifique o expoente. Bom, a gente tem a raiz cúbica de 64. Transformando em potência. Na letra a base é o 64, então a base é o próprio radicando. Quem que é o expoente aqui? Não tem, então é o número 1. Quem é o índice? É o número 3. Agora ele quer que a base seja o 2, só que a gente tem o 64 aqui. 2 elevado a qual potência dá 64? 2 elevado a sexta potência. Então, 2 elevado a sexta potência é o 64. E a gente viu aqui em cima na letra lá A que o 64 está elevado a 1 terço. Só que aqui a gente tem potência de potência, então a gente simplifica aí os expoentes, multiplicando. E aí 6 vezes 1, 6, não tem ninguém embaixo do 6, 1 vezes 3, 3. 6 dividido por 3 é 2. Na letra C, agora ele quer que a base seja 8, mas é 64. Que número é 8 vezes ele, quantas vezes dá 64? É 8 ao quadrado, né? Então, no lugar de 64, eu vou colocar o 8 ao quadrado, que tá. O D, base 4, que 4 elevado a qual potência, né? Que dá 64? É 4 elevado ao cubo. Exercício 3. Joãozinho, ele estava estudando para a prova do Enem e seu pai lhe propôs um desafio: descobrir o número cujo dobro, subtraindo-se 2, resulte no resultado da raiz quadrada de 144. Eu escrevi uma expressão para isso, ó. Um número cujo dobro, o número eu não conheço, ele é x, o dobro de x, subtraindo 2 é igual à raiz quadrada de 144. Resolvendo aqui, ó, 2x menos 2 igual a raiz quadrada de 144 é 12. Então, olha, que valor tem que ser x para quando eu multiplicar por 2 e subtrair 2, vai dar 12. Então, eu encontrei o 7, ó, 2 vezes 7, 14, menos 2, 12. 4.
Mariana tinha 121 balas, ela prometeu dar a raiz quadrada de suas balas a seu primo Igor. Depois de dar as balas para seu primo, deu 27 balas à sua irmã mais nova. Com quantas balas ficou Mariana? De novo, eu escrevi uma expressão, então ela tinha 121 balas. Ela prometeu dar a raiz quadrada de suas balas, raiz quadrada de 121 para seu primo e depois 27 balas para sua irmã. Então, eu tiro aqui a raiz quadrada de 121, que é 11, tiro 27 e sobram 83 balas. Exercício 5. Quais são os números entre 0 e 20 que possuem raiz quadrada exata? De novo aqui, né? Raiz quadrada de 0 é 0. Raiz quadrada de 1 é 1. A de 2 não é exata, a raiz quadrada de 3 não é exata, aí a gente tem a raiz quadrada de 4, que é 2. A raiz quadrada de 5, de 6, de 7, de 8 não são exatas. E aí a gente tem a raiz quadrada de 9, que é 3. E depois a gente tem a raiz quadrada de 16, que é 4. A próxima seria a raiz quadrada de 25, que é 5, mas ela não entra aqui porque ele só quer os números que estão entre 0 e 20. 6. Se elevarmos um número natural ao cubo e tirarmos a raiz cúbica do resultado da potência, o que acontecerá com o número? Eu não conheço o número, então coloquei o x no lugar do número. Se nós tirarmos a raiz cúbica da potência do resultado dessa potência, quem que vai sobrar aqui? Lembra que quando a potência é igual ao índice, nós cancelamos o índice com a potência e só sobra o número, né, o radicando, que é o x. Então, o resultado será o próprio número, ou seja, a base da potência. 7. Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano, considerando que aproximadamente a velocidade da luz é de 300 milhões de metros por segundo e um ano tem 32 milhões de segundos, devemos multiplicar 300 milhões por 32 milhões para obter o valor do ano-luz em metros. Aqui ele já diz o que você tem que fazer, o cálculo que você tem que fazer, multiplicar esses dois números. Só que ele quer a resposta, que você represente a resposta em notação científica. Então, eu fiz a multiplicação, só que eu fiz a multiplicação já em notação científica. Então, este número em notação científica é 3 vezes 10 e a quantidade de zeros que tem aí no número. Este número aqui eu coloquei 3,2 vezes 10 e a quantidade de posições que a vírgula se deslocou para a esquerda, que foram 7. Como que eu faço a multiplicação em notação científica? Este número aqui, ó, vezes este, vezes as potências de 10 se multiplicando. Então, 3 vezes 3,2 é 9,6 e 10 à oitava potência vezes 10 à sétima potência. Lembra que a gente soma os expoentes porque as bases são iguais? Então, copia a base e soma os expoentes. Então, essa é a resposta. 9,6 vezes 10 a elevada à 15ª potência em metros. Momento Olimpíada, fica para vocês resolverem.